abrir o nosso PowerPoint aqui. Tá? Então, vamos ver se a gente adianta esse material. É pouquinha coisa, não é muita coisa não. Eu entendo que é um material até bem simples, tá? Mas eu quero que, se vocês tiverem dúvida, vocês parem, tá? E perguntem, tá? Como sempre. Vamos lá. Não vou falar de amostragem, tá? O que é amostragem? Por exemplo, isso a gente acontece muito em empresas, né? Quando a gente faz uma auditoria, alguma coisa, né? A gente muitas vezes não faz a auditoria 100% das coisas que tem lá, né? Por exemplo, uma contagem de estoque, você não conta todos os itens do estoque, muitas vezes. Às vezes você faz por amostragem. O que é amostragem? Vou selecionar um tanto ali e vou fazer a coleta das informações que eu preciso em cima dessa parte. Então, dessa amostra, né? Então, a amostragem é uma parte do todo, tá? Vamos lá. Antes de iniciar o planejamento, né, é essencial que nós, né, consigamos identificar alguns objetos de estudo da estatística, né, tais como população e amostra, né? População de todos os elementos que possuem uma determinada característica em comum, tá? E a amostra é um subconjunto dessa população, tá? Ou seja, vamos lá, eu quero saber quantas pessoas nascidas em janeiro nós temos aqui no nosso grupo, né? Nossa disciplina. Então, por exemplo, a população são todos os alunos aqui da nossa disciplina. A amostra que eu quero é somente dos nascidos em janeiro, tá? Então, só para vocês verem a diferença entre população, é o conjunto geral, a amostra é aquela parte. Oi, pode falar. O slide não tá passando, não. Não está aparecendo para vocês? Também não tá aparecendo que ela tá sendo gravada. Não, peraí. Eu não, eu tô gravando ela por outro método, tá? Porque não está aparecendo a opção aqui. Perdão, deixa eu colocar o slide aqui. Eu abri, gravei por outra forma e achei que estava aparecendo aqui. Isso. Agora vocês estão vendo, né? Apareceu para vocês? Ah, tá. Beleza. Obrigado pela puxada de orelha aí. Então tá, gente. Então nós estamos falando em população e amostra. Então, por exemplo, se eu quero saber quantos alunos da nossa turma aqui, por exemplo, sei lá, são do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, a amostra é uma parte desse todo, tá? Né? Na verdade, vamos lá. Não é bem isso. Deixa eu corrigir aqui. Vamos aqui, a população é todos, vamos pensar que a gente tem aqui 60 alunos e eu vou selecionar 10. Então 10 é a amostra. Aí desses 10 eu vou investigar o que eu quero saber, né? Por exemplo, eu quero saber quantos são nascidos em janeiro, né, dentro desses 10. Eles vão representar uma parte da população. É isso, perdão. Certo? Então, a população é o todo. Por exemplo, a gente ouve muito falar nas pesquisas que o IBGE fazem aí, né, essas eleitoral, essas coisas acontecem muito, né? Ah, mas só entrevistaram 2.000 pessoas, âmbito aí de 140 milhões de eleitores, certo? Então, a população, no caso, são 140 milhões de eleitores, a amostragem é 2.000. Tem uma técnica que eles desenvolveram aí que eles disseram o seguinte, né, que acima de 2.000 pode ser qualquer for que seja a população. O máximo para se ter uma amostragem mais próximo da realidade é 2.000 pessoas. Acima disso é desperdício. Tá? Isso já. Por isso que tudo que a gente vê é 1.000 e poucos, até 2.000 participantes, no caso da amostra. Tá? Vamos lá. Só para a gente entender. Eu tenho a população,
e eu tenho uma amostra. Ao invés de eu investigar com a população toda, o que eu quero saber, eu vou investigar somente com a amostra, tá bom? É assim que se faz. Então a diferença entre amostra e população é essa, tá? Por exemplo, o que a gente quer saber, geralmente estatística, ela não dá um número real, assim, X, né? Ela vai dar uma porcentagem, né? Quantos por cento, né? Aí a amostra, né, que eu vou tirar dali, essa amostragem, essa percentual vai sair da amostra, né? Vamos pensar, se a gente fizer aqui uma amostragem dentro do grupo de vocês, que é a população, né? De quantas pessoas, sei lá, nasceram em Imperatriz. Então, a gente não vai entrevistar, investigar os 60, 70 pessoas que tem aqui. Vamos investigar 20. Então, a gente seleciona 20, né, aleatoriamente. Lógico que tem que ser aleatoriamente, tá? Não pode ser direcionado. Aleatoriamente. E aí vamos investigar esses 20. Vamos supor que dos 20, 15 tenham nascido em Imperatriz. Então, com base na nossa amostra, né, nós temos aí um percentual de 75% nascidos em Imperatriz. Por quê? 15 dentro de 20, né? Tá? Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Então, essa amostra ela é determinada por uma quantidade que eu desejar. Então, eu quiser trabalhar no treino, se quiser trabalhar no 10, 20. Mas assim, vamos lá. Eu não vou fazer, tipo assim, eu tenho que ter uma amostra, geralmente eu vou ter ela com uma população grande, né? De uma população. Porque, tipo assim, se eu quiser investigar, eu não vou investigar uma amostra de 10 pessoas. Aí eu já pergunto. Porque provavelmente, se eu fizer uma amostra com 3, 4 pessoas de 10, pode não me representar a realidade, você entendeu? A gente fala de amostra quando que assim, ó, eu faço uma pesquisa, né? Vamos lá. A gente pode fazer uma pesquisa com os alunos da turma, e como é 60 aí, 70, a gente consegue fazer uma pesquisa com todos. Agora, vamos imaginar, a gente consegue fazer essa mesma pesquisa com todos os alunos da faculdade, de repente, né? Uma coisa é eu pesquisar em 70, a outra é eu pesquisar com 5 mil. Então, para pode fazer? Pode usar a técnica da amostragem. Ah, não, em vez de eu fazer os 5 mil, nós vamos fazer uma pesquisa com 120, com 200, você entendeu? Porque eu preciso ter uma amostra também representativa. Eu não posso fazer uma pesquisa com 3, 4 pessoas, entendeu? Eu tenho que fazer com mais. Oi? Exato, entendeu? Que vai representar, né? Eles têm as técnicas de amostragem deles, entendeu? Esse percentual de pessoas, né, que eles pegam, essa quantidade de pessoas, na verdade, é igual eu disse, é até 2 mil pessoas geralmente, eles não pegam mais, seja para uma amostragem estadual, federal, você entendeu? Porque já pela técnica que eles têm, acima de 2 é desperdício, não vai alterar o resultado, você entendeu? Mas assim, eu tenho que fazer algo realmente aleatoriamente. Eu não posso, de repente, por exemplo, fazer uma pesquisa e essa pesquisa, ela, tipo assim, eu faço uma pesquisa e pego toda a amostragem de um local determinado, você entendeu? Se eu pegar de um local só, né, e a população é maior, vamos pensar assim, ó, fizer uma pesquisa eleitoral e eu pegar somente a população dentro tirar a amostragem só de pessoas de Imperatriz, entendeu? Quer dizer, eu vou ter uma tendência, né? Porque o pessoal de Imperatriz, por exemplo, tem uma visão política diferente do pessoal da capital. É a mesma coisa, se eu pegar também uma amostragem somente lá da capital, dar, de repente, um resultado que não condiz com a realidade. Então eu preciso ter essa participação. Tipo assim, lógico, eu vou pegar mais gente de São Luís, por quê? Porque a participação de São Luís dentro da população do estado é maior, você entendeu? Um pouco mais de Imperatriz, outras cidades eu posso pegar menos. Mas eu tenho que ter algo que represente a população, entendeu? É a mesma coisa, se eu fizer uma pesquisa, tipo assim, de o que o pessoal entende sobre qualquer assunto aí que seja, tá?
e eu escolher 2.000 pessoas, mas eu pegar só homem, você entendeu? Se eu pegar e escolher só homem para responder, essa pesquisa ela vai estar furada, porque, tipo assim, o homem enxerga as coisas de uma mulher enxerga as coisas de outra, você entendeu? Então, às vezes, aquilo que nós, homens, entendemos como melhor ou certo, a gente só vai, as mulheres entendem de uma forma diferente, tá? Então, a gente tem essa diferença. Por isso que a gente tem que ter uma amostragem, tipo assim, ó, teoricamente, né? Como as mulheres representam aí 51, quase 52% da população, os homens representam um pouquinho menos, eu tenho que ser no mínimo, né, que é quase parelho, né, no mínimo uma amostragem meio a meio, tá? E mesmo assim, se eu for representar a população, eu tenho que ter um pouquinho mais de mulher nessa amostragem do que os homens, tá? Mas só para a gente entender o que que é população e o que que é amostra, tá? Vamos lá. Ó, a população, né, pode ser finita, quando é possível se você listar fisicamente todos os seus elementos, ou infinita, quando você não tem como listar todos os elementos. No caso, se a gente fizer uma pesquisa dentro da nossa disciplina, né, nós conseguimos, nessa população finita, eu sei, todo mundo está aqui. Agora, se for uma pesquisa eleitoral, vamos pensar no Maranhão, você vai ter 2 milhões de eleitores aí, já você não tem como saber, conhecer todas as pessoas, não tem como pesquisar com todos, né? Tá? Geralmente, amostras são, ou seja, as amostras eu tenho uma quantidade determinada de pessoas, né? E utilizadas quando a população é muito onerosa, perdão, muito numerosa ou infinita, né? O que dificulta ou até impossibilita a observação de todos os seus elementos, certo? Então, se eu tiver pouca, né, uma população pequena para ser analisada, eu vou analisar, eu faço a pesquisa com todos, né? Por quê? Porque ela acaba sendo finita e não é numerosa, tá? Agora, se eu tiver uma população muito numerosa, mesmo que finita, no caso da faculdade, né? Eu consigo saber todos, são 5.000, mas é muito numerosa, então não vou fazer uma pesquisa com 5.000, tá? Agora, imagina a gente falar na população de Imperatriz. Já é uma população infinita. Por que infinita? Ah, professor, mas a gente sabe, mas eu não consigo fazer com todas, não tem como, você entendeu? É praticamente impossível fazer uma pesquisa com toda a população de Imperatriz. Até porque você tem aqueles rotativos, né? Aqueles que estão aqui hoje não estão amanhã, ok? Vamos lá. Outros objetos de estudo da estatística são o censo, né, e a amostragem. Um censo corresponde ao processo de coleta de dados de toda a população, enquanto que uma amostragem é o processo de coleta de dados de uma amostra dessa população, ou seja, apenas parte dela. Censos são raramente feitos, pois são muito demorados e caros quando comparados a uma amostragem. Por exemplo, se eu não me engano, o último censo é de 2010, né? E nós tivemos um censo anterior, se eu não me engano, não me falha a memória, foi em 2000, né? No Brasil, os censos, os levantamentos gerais, eles são feitos a cada 10 anos. Tinha-se a previsão de fazer um esse ano, mas devido à pandemia, ele está sendo postergado aí para Deus sabe quando, tá? Por exemplo, no censo de 2000, né? Em 2000 eu trabalhei nele, tá? Eu ajudei a fazer tudo, a gente trabalha na cidade pequena, é separado por pessoas, né? Em por setores, né? Uma quantidade de pessoas por setores. E eu entrevistei foi muita gente mesmo, né? Ia de casa em casa, todas as casas. Não consegui entrevistar todo mundo, porque é impossível você entrevistar todo mundo, né? Tá? Mas foi levantado, foi um censo muito bem levantado. De 2010 foi feito, né? Se passaram onde eu morava, não sei. Mas eu não respondi nada, tá? Mas foi feito também. Vamos lá. Aí nós temos as questões de variáveis, né? O que são variáveis? É aquilo que se pergunta ou se investiga, né, durante uma pesquisa de amostragem, no caso. Vamos trabalhar com pesquisa de amostragem, né? Quando estudamos uma população, estamos interessados em suas variáveis e nos possíveis valores que elas podem assumir, né? Então, por exemplo, o que nós poderíamos perguntar, né, aqui para a nossa população, aqui da nossa turma, né? Poderíamos saber, assim, por exemplo, a idade, né? Perguntar a idade de todos,
né? Teríamos aqui, montaríamos uma tabela. Com essa tabela nós montaríamos, poderíamos ter a média de idade, a moda, a mediana, tudo isso a gente poderia tirar daqui, né? Certo? Poderíamos tirar a variável peso, né? Poderíamos aqui com ela a gente saber a média de peso nossa, a média de altura, sexo, qual o percentual de homem, qual o percentual de mulher, né? Cor dos olhos e raça. Isso aí são alguns exemplos de variáveis que nós temos, né? Então as variáveis é aquilo que a gente busca investigar, tá? São várias, muitas variáveis que a gente pode ter. Aí a gente pode separar elas, né? Vamos separar em dois grupos. Variáveis quantitativas e variáveis qualitativas, né? O nome já diz. Quantitativa é quando a gente vai falar em números. Por exemplo, idade é uma variável que vai nos dar o quê? Número, né? Então, é uma variável quantitativa. Peso. Peso também é uma variável quantitativa. Por quê? O peso pode ser 40, pode ser 70, pode ser 90, né? E pode ser quebrado também, né? Pode ser 91,3, 99,9, 75,2, tá? A idade não. Quantos anos você tem? 20, 25, 30, 40. Ninguém responde a idade falando assim, ó, eu tenho 42, eu tenho 40,9, eu tenho 25,8. Ninguém responde, né? Qual que é a idade? 25, 28, 50, 30, 15, tá? Então são variáveis quantitativas. Só que a gente vai ver que tem uma diferença entre elas, tá? Altura: 1,92, 1,75, 1,47. Então é uma variável também de quantidade, de número. Se trabalha com número, a variável é de quantidade, é quantitativa. Agora, a qualitativa é aquela que o que nos dá é uma qualidade. Por exemplo, sexo, masculino ou feminino. Não estou trabalhando com número, estou trabalhando com qualidade. Cor dos olhos, verde, azul, castanho, preto, depois de umas cachaça vermelho, tá? Então, é qualidade também. Raça, preta, branca, amarela e por aí vai, tá? Então, essas são qualidades. Não trabalhando com número, ela é uma variável qualitativa. Se trabalhar com número, é uma variável quantitativa, tá? Ok? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Bora lá então. Ó, aqui está bem discriminado. Nós temos aqui as quantitativas e as qualitativas. Aí as quantitativas podem ser discretas ou contínuas, né? O que é discreta? É aquela variável, né, de quantidade, de número, que é um número inteiro, né? Idade, 25. Altura, 1,72. Opa, altura já é um valor quebrado. Se é um valor que pode me dar quebrado, ela é uma variável quantitativa contínua, né? Não é discreta. Discreta é a idade. O peso já é uma variável contínua. Por quê? É 75,3 quilos. Altura, 1,82, 1,83. Então é quebrado, tá? Aquilo que é quebrado, que pode ser quebrado aí dentro de um parâmetro, né? Ela é contínua. Aquilo que ou é 25, é um número inteiro, 25, 30, 45, 50, ela é discreta, ok? As qualitativas. As qualitativas elas podem ser ordinais. Ordinais quando vem numa ordem, né? Por exemplo, se a gente pesquisar entre os alunos da faculdade e vamos identificar quantos alunos são de primeiro período, quantos são de segundo, de terceiro, até o 10º período. Então a gente pega na população, que é os alunos da faculdade, a gente pega uma amostra
de 200 alunos, e aí desses 200 nós vamos saber quantos são de primeiro período, quantos são de segundo, de terceiro até 10º período. Então nós temos aí uma variável, né, qualitativa ordinal, porque ela tem uma ordem, tá? Professor, então se essa é ordinal, o que é a nominal? Nominal é assim mesmo, qual que é a cor dos olhos, né? Ó, é verde, azul, é preto. Então, é um nome, já é básico. Não tem qual que vem primeiro. É o verde, o azul, o amarelo, não tem, tá? Sexo, masculino e feminino, né? Ou se a gente for aprofundar aí hoje, né? Dizem que tem aí em torno de 11, 13, 15, cada autor aí que fala sobre isso, tem vários tipos de sexo, né? Então, por exemplo, mas eu não tenho qual que vem primeiro, tá? Eu não tenho uma ordem para isso. Então, se eu não tenho uma ordem, é nominal. Vamos lá, vamos pesquisar entre a população da nossa de Imperatriz, né? Pegar lá uns 2.000 pessoas e perguntar o estado de origem delas. Aí nós vamos ter pessoas que nasceram no Maranhão, no Piauí, no Pará, no Tocantins, em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, tem uma ordem? Qual que vem primeiro? Nenhum, não tem ordem. Então, se não tem ordem, é uma variável qualitativa nominal. Ok? Alguma dúvida, gente? Vamos dar até uns exemplos aqui. Vamos lá. Vamos explicar primeiro cada uma aqui, de novo, né? Eu já falei, né? Vamos lá. A discreta, né? É aquela que, em geral, assume valores inteiros ou um número finito de valores, né? Bem definidos. Ano de nascimento. Qual o ano de nascimento? Em 90, em 2000, em 98, você entendeu? E por aí a gente tira a ideia. A gente vê, né? Com isso eu posso até saber a idade, né? E a contínua é aquela que pode ser um número inteiro ou não, né? E muitas vezes ela é um número quebrado. Então, altura, peso, né? Se a gente pensar, distância é um número quebrado. Vamos lá, se a gente pegar a questão de onde cada aluno mora, né? Pegar por bairro, o bairro é uma variável, né? Qualitativa, né? Certo? No caso nominal, porque não tem qual bairro que vem antes ou depois. Mas a distância que esse aluno mora, por exemplo, da faculdade, é uma variável quantitativa contínua. Por quê? Ele pode morar a 2 quilômetros, como 2,8 quilômetros, como 3 quilômetros, como 3,5 quilômetros. Tá? Então é um número que ele vai ser inteiro ou não. Aí nós temos a ordinal, né? Que é aquela que apresenta uma ordenação dos valores, né? Então a gente pode falar formação acadêmica. Formação acadêmica, aí vocês falam assim, eu sou ensino superior cursando. Eu tenho, por exemplo, ensino superior completo. Eu tenho pós-graduação cursando, pós-graduação completa. Então a gente consegue ter uma ordem, né? Qual que vem primeiro? Primeiro vem a graduação. Por exemplo, primeiro vem o ensino médio. Depois vem a graduação, no caso que não está completa, a pessoa está fazendo. Depois ela vem a completa. Então eu tenho uma sequência, uma ordem, né? Se eu tenho essa ordem, ela é ordinal. Não ordinária, viu? Ordinal. E se ela não tem ordem, né? Não é numérica e não tem ordem, ela é nominal. Nome. Vamos lá, vamos ver quantas Marias tem no Brasil, né? Proporcionalmente. A gente faz uma pesquisa, né? Só que tem que fazer uma pesquisa no Brasil todo, né? Nacionalidade, local de nascimento. Então isso não tem ordem, né? É tudo aleatório, né? Os valores, né? E eu não tenho qual que vem primeiro ou depois, tá? Ou qual que está mais na frente do que o outro. Dúvidas? Vamos lá. Então, vamos só resumir, né? Quantitativa discreta, aquela que em geral assume valores inteiros ou um número finito de valores, bem definido. Contínua, aquela que pode assumir qualquer valor, inteiro ou não, dentro de um intervalo. Ordinal, aquela não numérica, que apresenta uma ordenação entre seus valores. E a qualitativa nominal, aquela não numérica que não possui ordenação entre os valores. Tá? Bom, vamos lá. Com base nisso aqui,
a gente pode separar isso, né? O que é quantitativa discreta, ativa, oh, fugiu, deu branco. Contínua, qualitativa nominal e qualitativa ordinal. Vamos lá. Dá 2 minutinhos para vocês separarem aí. A gente vê se vocês compreendem legal. Vamos lá. Vamos lá. As discretas. O que vocês acharam de discretas aí? Idade. O que mais? Sexo? Discreta? Sexo não é número. Qual? Número de? Exato. Número de filhos. O que mais? Deixa eu ver as que eu encontrei aqui. Número de filhos. As bactérias, né? Que também é um número de bactérias e é quantidade, né? A quantidade não tem uma bactéria e meia, né? O que mais? Número de cigarros. Idade em anos, né? Contínua, nós temos a altura, que nós já até falamos, né? Temos o peso, quando ele é em quilos. O que mais que nós temos de contínuo aí? O que pode ser quebrado, no caso? Algum número. A gente fala quantitativo, gente, tudo aqui é número, né? Número de fios, número de bactérias, número de cigarros, idade, tudo é número. A diferença é que a discreta é inteira. Qual mais? O tempo. O que mais? Deixa eu ver se tempo tem aqui. Pressão. Pressão arterial, né? Deixa eu ver quem que é esse barulhento aqui. Pronto. O que mais? Mês. Idade, faixa etária. Mês já não é número, né? Ó, um mês não é número. Um mês é um nome. Se é um nome, ela é qualitativa, tá? Que a gente já fala. O que a gente faz em um, dois, três é porque a gente simplifica, né? Mas é janeiro, fevereiro, março, né? A idade em faixa etária, né? Porque quando eu faço em faixa etária, eu dou uma quebrada, né? Olha, de 0 a 5 anos, de 6 a 15 anos, porque aí pode ser qualquer coisa quebrada nesse mês, entendeu? Por isso que ela é contínua, tá? Vamos lá. Sim, calma. Vamos lá. Tá aqui, ó. Discreta, idade em anos. E faixa etária, porque a faixa etária é quando ela pode ser quebrada, né? Por exemplo, vocês estão na faixa etária, eu imagino a maioria aí, né? De 21 a 30 anos. Vamos pensar assim, a gente fala em décadas, de 10 em 10, né? Então, aí pode ser 21, pode ser 22, 23, é alguma coisa quebrada no mês, entendeu? Tá dentro de um valor, tá? Vamos lá. Aqui eu não estou vendo a idade, estou vendo a faixa etária. Ordinal, ordem, né? O que nós temos aí? Formação acadêmica, a gente já viu, né? O que mais? Estágio de uma doença, né? Por quê? Porque ela tem fases, né? Ah, a pessoa está lá no estágio leve, no médio, no terminal, você entendeu? E aí vai, tá? Os meses, né, também. Olha lá, os meses. Por quê? Pode ser janeiro, fevereiro, março. É uma sequência lógica, né? Tá? E tem mais um, que é
o peso em categoria, né? Vamos lá. Se eu falo que a pessoa tá magra, ou se ela tá normal, se ela tá obesa, né? Ou quando a gente usa aquela tabela da, como é que é da, o pessoal fala? Essa aqui divide a IMC, né? IMC, Índice de Massa Corporal, corpórea, né? Sei lá. A gente pega, por exemplo, a pessoa pode estar, dependendo, abaixo de 18, ela vai estar abaixo do peso, né? É de 18 até 24, se não me falha a memória, ela está do peso normal, né? Que eles consideram como normal. Aí de 24 até 27, 28 é sobrepeso. Aí depois tem a obesidade, e aí tem a obesidade mórbida, né? Então, é uma sequência também, tá? O peso em si, só o peso, se a gente olhar o peso da pessoa, né? Vamos lá, 100 quilos, né? É um peso. Agora, se ele se enquadrar a pessoa, porque a pessoa com 100 quilos, vamos lá, dependendo do tamanho dela, da altura, ela pode estar numa categoria ou outra, né? Você entendeu? Eu posso, se eu pegar uma pessoa que tem 1,50 com 100 quilos, ela está com obesidade mórbida, né? Aí se eu pegar uma pessoa que tem 2 metros com 100 quilos, ele vai estar normal, né? Certo? E as nominais é que é nome, né? Cor dos olhos, né? Isso é um nome, certo? Se a pessoa está doente ou sadio, também, né? Não está falando em sequência, né? No estágio de uma doença, por exemplo. Se ele é fumante ou não fumante, entendeu? Fumante ou não fumante, é uma categoria, né? Agora, quando cigarro fuma, aí outra história, aí já é discreta, né? E sexo, né? É masculino, é feminino. Pronto, morreu o assunto, né? Ou, é trans, sei lá, bi masculino, bi feminino e poliamor e por aí vai. Deixa pra lá, tá? Ok? Pessoal, alguma dúvida para interpretar isso, tá? Olha, eu tô batendo na tecla porque isso daqui é a nossa atividade de hoje valendo 300 pontos, tá? Que daqui a pouco eu coloco no portal. Tá? Nós vamos só falar sobre isso, essas situações aqui. Vamos lá. Como No caso, a gente tem que observar como é que é a frase, né? Porque como na idade ainda já pode ser duas coisas, só que a é, idade não é a pessoa que cada dia. exatamente, entendeu? Eu estou falando a idade dos alunos, né? A idade dos alunos é uma quantitativa discreta. Qual a faixa etária que os alunos estão? Opa, a faixa etária já é contínua, entendeu? Porque a contínua é algo que algum valor que eu possa usar ali dentro de uma faixa, no caso, entendeu? O tempo do relógio é 1h30, é 7h30, é 8 horas. Então ele pode estar dentro de uma faixa meia, ele pode ser quebrado também, entendeu? Ok? Vamos lá. Quando aferimos o valor a partir de uma análise de determinada variável em uma amostra, o denominamos de estatística. Já se o referido valor obtido a partir de uma análise de uma variável na população como um todo, né, nós vamos aí determinar como parâmetro, né? Se o valor a partir de uma análise de determinada variável, né, de uma amostra, ou seja, eu peguei a população, da população eu tirei a amostra e aí eu encontrei a variável que eu queria, o valor para essa variável. Eu tenho uma estatística, tá? Agora, se eu analisei a população toda, eu tenho parâmetro, certo? Por exemplo, se pegarmos a turma de vocês toda e fizer uma pesquisa, nós estamos pesquisando a população, né? A gente quer saber de vocês. Agora, se pesquisarmos 200 alunos dentro da faculdade, nós estamos pesquisando uma amostra. Essa amostra nos dá uma estatística. A população nos dá um parâmetro, tá? É só nomenclatura mesmo, tá? Vamos lá. Tipo de amostragem, né? Antes de planejar a coleta de dados, precisamos compreender os principais tipos de amostragem, tá? Gente,
Com base nisso que a gente viu agora, eu ia passar uma atividade, né? Para vocês fazerem em grupo. Mas essa atividade eu vou passar para vocês fazerem e me entregar antes da próxima aula, tá? Então, tranquilo, tá? Vai ser bem legal. Essa atividade, na verdade, ela é legal de fazer dentro de sala de aula presencial, que vira uma bagunça danada, mas tudo bem, faz parte. Vamos lá. A escolha adequada do método é de fundamental importância para a confiabilidade dos dados a serem coletados, tá? Um grande desafio de quem está planejando fazer uma pesquisa é saber como coletar uma amostra confiável, ou seja, como conseguir selecionar na população um subconjunto que seja representativo do todo. O que a gente questionou desde o começo, né? Eu posso pegar 3 pessoas, 4 pessoas, né? Eu preciso pegar uma amostra que represente a população, tá? Vamos lá. Uma coleta mal planejada pode provocar impressões erradas acerca da população, tá? Fornecendo valores que não representam ela. A distorção de uma estatística em comparação com um parâmetro populacional é denominada viés, né? Vocês podem ver que tem margem de erro com as pesquisas eleitorais, por exemplo, tem uma margem de erro, né? De 1%, 2%, 3%, entendeu? Então, aquela margem eles consideram que o que vai para cima ou para baixo está dentro da margem de erro. Então, eles falaram que era 10% e deu 12%. Então, dentro da margem de erro, a pesquisa está válida, tá? Um exemplo clássico de amostragem enviesadas ocorre na época das eleições, né? Vários candidatos apresentam resultados de pesquisas de intenção de voto, sendo que cada uma tem um resultado diferente, tá? Uma coisa que eu particularmente questiono essas amostragens, né, de pesquisa eleitoral, que eles ligam geralmente em telefone fixo, né? E geralmente liga para casa das pessoas, tá? Então a gente vai ter uma visão, né? Não sei, né? Eu não estou lá para investigar isso, mas eu acredito. Tipo assim, de pessoas muitas vezes que não trabalham ou não estão trabalhando e estão em casa. Então, às vezes, a visão delas pode ser um pouco diferente de quem está no mercado de trabalho. Tá? Não quer dizer que estou certo ou errado, só um questionamento. Tá? Mas vamos lá. Aí a gente tem, por exemplo, né, o tipo de pesquisa, né, de amostragem de fazer. Por conveniência, né, geralmente ela ocorre quando o indivíduo seleciona a população elementos que considera pertinentes, os quais imagina serem representativos do todo. Essa conduta estatisticamente falha muitas vezes é causadora de resultados muito divergentes dos verdadeiros parâmetros da população, tá? Por quê? O que é isso? Eu quero de repente mostrar, né, que político faz isso, tá? Por exemplo, eles fazem uma pesquisa. Vamos pensar, eu tenho um candidato a prefeito, né, de Imperatriz, em que ele é bem quisto, por exemplo, vamos pensar, lá no Bacuri. E nos outros bairros não, né, o pessoal não gosta muito dele. Então, de repente, o que eu faço? Eu faço uma pesquisa onde a maior parte da amostra da minha pesquisa eu tiro do Bacuri, né? E tiro menos das outras. Então, eu dou uma participação maior para esse pessoal do Bacuri. O que acontece? Teoricamente, eu vou ter um resultado mais favorável a ele, entendeu? Apesar que pode ser que o Bacuri não represente, daquela forma que foi feita, não represente tanto como a pesquisa mostrou. Mas eles não vão dizer, né, que foi aqui mais no Bacuri ou faz não sei aonde, né? Então eles dizem, ele tem 60% de aprovação, 80% de aprovação. Mas por quê? Porque foi feito lá dentro, né, vamos pensar assim, do local onde ele é forte eleitoralmente, né? É a mesma coisa, gente. Se as pessoas for fazer uma pesquisa como que vocês são e perguntar para a mãe de vocês, né? Entendeu? Geralmente mãe fala mal do filho só para ela, só ali. Ela pode falar mal, não aceita que ninguém fala mal, né? Então vai poder perguntar para a mãe, a resposta geralmente vai ser que meu filho é o maior do mundo, é top, não sei o quê, né? Melhor que ele não existe, né? E por aí vai, certo? Vamos lá. A pesquisa pode ser também voluntária, né? A amostra, né? A amostra obtida por seleção de voluntários, ou seja, espera ali quem quer responder, né? Frequentemente vemos esse tipo de pesquisa sendo feita pela internet ou por telefone, né? Pense um pouco, você já respondeu alguma enquete realizada por esses canais? Você já respondeu alguma pesquisa pela internet? Eu acho muito difícil alguém pode não ter respondido, mas já foi indagado para responder, né? De repente chega lá, responda aqui rapidinho, né?
querendo conhecer seus gostos, né? O que você espera, né? E por aí vai, né? Você foi sincero na resposta dada à enquete? Aí vem a questão. Se sua resposta for um sim e não, você acaba de perceber a origem de um dos problemas desse tipo de amostragem, né? É que elas não têm confiança, tá? Agora, geralmente, quando você pode responder porque você quer, você vai lá, vou lá, vou responder, você vai ser mais sincero, né? Só que aí é aquela questão, né? Você tem que, se você motivar, vamos pensar, se você fizer uma pesquisa pela internet, né? Com prazo que de certa forma, do meu ponto de vista, você motive várias pessoas a fazerem, né? Teoricamente, você vai ter uma pesquisa maior, de repente, com uma classe média alta. Por quê? Porque a classe média baixa, por exemplo, às vezes tem mais dificuldade de acesso à internet, né? Então, há um computador, um smartphone com internet, essas coisas. Então, mesmo assim, essa pesquisa pode ter alguma falha, certo? Ok? E aleatória é simples, né? É aquela realizada por meio de sorteio. Esse tipo de amostragem tem a vantagem em relação aos anteriores de garantir que todos os elementos da população tenham a mesma probabilidade, ou seja, a mesma chance de pertencer à amostra. Para realizar uma amostragem desse tipo, também pode-se utilizar uma tabela de números aleatórios. Vamos aqui, ó, vamos aqui na aula hoje, nós temos aqui 38 participantes. Então eu vou sortear 8 pessoas, que aí eu tenho uma representatividade praticamente de 20%, né? Que é 8 em 40, né? Vai dar mais ou menos 20%. Então eu posso fazer com 8 pessoas, né? Eu vou fazer aleatoriamente. Porque se eu escolher os 8, aí está sendo por conveniência. Se eu deixar vocês, os 8 primeiros que quiserem fazer, né? Seria uma voluntária. E se eu sortear aleatoriamente, aí é uma aleatória, tá? Então, quem vai responder a questão? Por exemplo, deixa eu ver uma situação que a gente pode. Antigamente tinha um ENAD, né? Eu não sei como é que ele está agora. O ENAD antes era por sorteio. Sorteava lá X pessoas, né? E alguns eram escolhidos para fazer a prova. Então eles tinham uma avaliação do curso com base em quê? Com base em um sorteio de alguns alunos que foram escolhidos para isso, tá? Agora, se eu não me engano, agora ela é obrigatória mesmo. Todo mundo tem que fazer, tá? Sistemática. Oi, pode falar. Uhum. Essa é uma coisa que deve ser feita bem. O censo que eu participei em 2000, ele gerou muito problema para as prefeituras, justamente por isso. Tinha prefeitura que tinha mais eleitor do que. Tipo assim, a quantidade de eleitores que tinha registrado na prefeitura, lá na justiça eleitoral, para aquela cidade, era maior do que a população que o censo identificou, entendeu? Teve a cidade que eu morava, ela tinha só 85 crianças. Aí você pergunta, professor, o que é isso? Não, é porque assim, a cidade tinha 8 mil habitantes, né? Aí tinha 7.500 e poucos eleitores. Aí tirando os velhos lá que não votavam, eu sei que sobrava 85 crianças, tá? Isso não é ilógico, né? Eu sei que o prefeito na época ficou muito bravo. O prefeito falava que a cidade tinha 15 mil habitantes. Aí fez o censo, deu 8 mil, né? Que era o que realmente era, assim, ninguém, né? Mas é exatamente isso. E o Fundo de Participação dos Municípios, né, que é o FPM, que é uma das maiores verbas que vem para as prefeituras, né, é com base na população. Tá? Então, se faz um censo desse bem feito, ele vai realmente mostrar qual que é a participação que essa prefeitura, né, essa cidade vai ter dentro desse fundo. Tá? Porque as demais elas são feitas por amostragem, né? E a amostragem nunca é muito assertiva, né? Ela tem a margem de erro dela, tá? Vamos lá. Uma sistemática, né? Sistemática a gente pode
uma ordenação natural dos elementos, né, da população, como ordem alfabética ou sequência de casas numa rua, certo? Aleatória estratificada, difere das anteriores, principalmente por envolver mais de uma etapa. Esse tipo de amostragem, por exemplo, utilizado nos casos que a população possui subgrupos com características próprias, né? Por exemplo, a gente pode de repente estratificar por idade, né? Olha, querendo saber de crianças na escola, de idosos, entendeu? Então ela é estratificada. A gente vai separando a população ali por faixas, né? Então, por exemplo, eu posso fazer a pesquisa, não, mas primeiramente eu vou criar estratos, né? Vou pegar de crianças, de adolescentes, de jovens, adultos e idosos. Então a gente estratifica ela, tá? Por conglomerado, também denominada amostragem por cluster, né? É um processo que, assim como a amostragem estratificada, envolve mais de uma etapa. A diferença básica, né, entre as duas é que, quando a estratificada busca dividir a população em subgrupos cujos elementos sejam homogêneos, né? Por conglomerado, divide a população em subgrupos cujos elementos sejam heterogêneos. Ou seja, eu peso, aqui eu vou pegar totalmente separado, né? Homogêneo, que são subgrupos de elementos iguais, né? Tipo assim, ó, são só idosos, só crianças, né? Certo? Então eu tenho eles separadamente. Não, conglomerado, não. É um grupo heterogêneo, ou seja, é bem bagunçado. Eu vou ter de idoso, eu vou ter de criança, eu vou ter adulto, certo? Vamos lá. Os exemplos que a gente tem aqui, por exemplo, né? Por conveniência, né? É o que vem, por exemplo, o exemplo é uma pesquisa eleitoral, certo? A voluntária são pesquisas médicas, né? Pesquisa da internet. Aleatória simples, definição por sorteio ou escolha aleatória, né? Por exemplo, o que é aleatório, por exemplo? A gente pode colocar vocês na sala de aula, né? Eu vou assim, ó, vamos aplicar a prova hoje, por exemplo, nos alunos em ordem numérica. Os ímpares fazem prova. Então, quem estiver sentado, eu vou contando. Ó, o 1 faz, o 2 não, pode ir embora. O 3 faz, o 4 não. O 5 faz, o 6 não. E por aí vai, você entendeu? Aí seria uma seleção aleatória. Não importa, eu não estou escolhendo quem é que está sentado. Né? É na ordem que vocês sentaram, por exemplo. Tá? Sistemática, né? Definir os integrantes da amostra por meio de sistema lógico, né? Como a primeira, sendo variável. Aleatória estratificada, separa em estratos, né? Faixa etária para gosto musical, período na faculdade, etc. Né? E conglomerado, por exemplo, população-alvo aglomerada. Exemplo, uma igreja, uma filial, um setor de empresa. Tá? Então, eu separo é, por um ponto de observação que eu quero, né? E aí ali dentro pode ter várias pessoas bem diferentes, né? Dessa amostra, né? Se eu separo por estratos, né? Eu quero saber alguma coisa relacionada aos idosos, então eu vou lá e pesquiso somente os idosos. Não, eu quero saber com relação à dificuldade que as mães têm com relação à creche, então eu vou ter que selecionar pessoas que tenham crianças em idade de creche, tá? Então essa é estratificada. Com conglomerado, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa com as indústrias de Imperatriz, né? Então eu separei já, ó, eu já separei, né, uma população alvo já não é tudo, é as indústrias. Aí eu vou pesquisar ali dentro das indústrias, tá? Então a gente consegue separar dessas formas, ok? Pessoal, alguma dúvida com relação a isso? Nenhuma? Que bom, fico feliz. Oi. Sim. É uma pesquisa, no caso, aí por telefone, pode ser por telefone, por internet, algumas situações assim, né? Mas aí, eu não sei como é que escolheram vocês, né? Ou se é geral, você entendeu? Fui perguntar para todo mundo, né? Ou essa pesquisa era municipal, estadual ou era da própria faculdade? Uhum. Então eu acredito que ela foi uma aleatória simples, né? Porque no caso,
Ó, vamos pegar aqui, vamos ligar aqui para, sei lá, 500 números de telefone aí. E foi escolhendo os números aleatoriamente e foi ligando, né? Para saber, certo? Mas eles perguntaram se vocês tinham criança na escola para poder fazer a pesquisa? Oi? Quem me responde, quem está conversando aí da pesquisa? É a Ivana? Então tá. Vamos lá. Pessoal, então lá. Eu tenho um tempinho aqui, né? Antes das 8h30. Vou passar para vocês aqui o que vocês vão fazer de atividade. Oi, pode falar. Ah, é da pesquisa. Essa pesquisa que vocês responderam. Se perguntou para vocês, por exemplo, se tinha criança em casa em idade escolar. Perguntou, né? Para vocês poderem participar da pesquisa, né? Então, por exemplo, já era uma aleatória mais estratificada, tá vendo? Né? Ele já estava procurando pessoas que têm criança, né, já numa faixa etária para fazer essa pesquisa, tá? Só para a gente entender, tá vendo? Que as coisas acontecem, aí a gente vai, todas elas têm que se encaixar em alguma situação dessa. Então vamos lá, gente. Eu vou passar uma atividade para vocês. Essa atividade vocês vão me entregar até domingo, tá? Véspera da nossa aula. Tá? É uma atividade em grupo e grupo grande, porque eu vou separar vocês por turma, tá? Primeira coisa, né? Vocês vão separar em 4 grupos, né? É bem simples, ó. O grupo um vai ser o de administração, o grupo 2 vai ser o de recursos humanos, o grupo 3 de serviço social e o grupo 4 de ciências contábeis, tá? Então, o grupo um de administração, ele vai estar com a qualitativa ordinal. O grupo 2 de recursos humanos com a qualitativa nominal. Serviço social vai estar com quantitativa discreta, enquanto contábeis, quantitativa contínua, tá? Ou perdão. Não, tá certo. Qualitativa e quantitativa, é isso mesmo. Fiquei meio doido aqui, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Ó, vamos lá. Esse é um trabalho em grupo, tá? Vocês vão fazer, vai ser uma pesquisa, tá? Vocês vão ter que fazer uma pesquisa com outro grupo, e aí vocês vão me apresentar o resultado, tá? Eu quero uma coisa bonitinha, assim, como se vocês fossem apresentar um trabalho acadêmico, tá? Com o nome de todo mundo que participou no grupo de vocês, ok? Vamos lá. Depois eu vou printar isso aqui e colocar lá no grupo, tá? Para vocês saberem melhor. Vamos lá. Primeira coisa, né? Vocês Oi? Não, simples, ó. Vamos lá. Quem é administração vai estar com a qualitativa ordinal, variável qualitativa ordinal. RH, qualitativa nominal. Serviço social, quantitativa discreta e contábeis, quantitativa contínua, tá? O que vocês vão fazer? Já vou dizer. Primeira coisa, vocês vão. Eu sei que cada turma tem seu próprio grupo, né? Vocês vão montar uma lista com o nome de quem é de cada grupo, ou seja, cada turma, e vão jogar lá no nosso grupo no Zap. Então eu quero uma lista lá, bonitinha, de ADM, uma lista de contábeis, uma lista de serviço social, uma lista de recursos humanos, tá? Então vocês vão lançar essas 4 listas lá, com todos os alunos, né, que estão aí participando, né, de cada grupo, certo? Vocês vão fazer o quê? Cada grupo, dentro da sua variável que está lá, né, vai pensar em 3 perguntas, né? São 3 perguntas que as variáveis têm que ser de acordo com o grupo de vocês lá, tá? Ou qualitativa ordinal, qualitativa nominal, quantitativa discreta ou quantitativa contínua. Então
Então, são 3 perguntas que vocês vão, cada grupo vai pensar, tá? Aí, o grupo, né, vai coletar os dados. Coletar de quem? Vamos lá. O grupo de administração vai fazer a pergunta para o grupo de serviço social, tá? Então, o grupo de administração vai montar as 3 perguntas e vai passar essa pergunta para todo mundo que é de serviço social responder, né? O grupo de RH vai perguntar, vai fazer a pesquisa com o grupo de ciências contábeis, tá? O grupo de serviço social vai fazer as perguntas, vai fazer a pesquisa, né, com o grupo de RH. E o grupo de ciências contábeis vai fazer a pesquisa com o grupo de ADM, tá? Então, quem vai pesquisar está aqui à nossa esquerda e qual que vai ser a população da pesquisa está à direita, ok? Então, a ADM monta as 3 perguntas e pergunta e quem vai responder vai ser serviço social. RH, monta as 3 perguntas, quem vai responder é ciências contábeis. Serviço social, monta 3 perguntas, quem responde é o RH. E o ciências contábeis monta 3 perguntas e quem vai responder vai ser ADM. Ok? Dúvidas? E aí vocês vão, né, apresentar esses dados da pesquisa. Na verdade, vocês vão montar um trabalho, falar assim, olha, nós perguntamos isso, isso e isso. Aí vocês vão me dizer, tipo assim, quais são as perguntas, porque dentro dessas perguntas vocês vão ter as variáveis. Dentro das variáveis que vão acontecer, vão ter várias, né? Vocês vão apresentar todas as informações que vocês coletaram, tá? Sei lá, eu quero saber onde nasceu, né? Qual cidade nasceu. Aí eu quero saber, de repente, assim, quantos nasceram, por exemplo, em Imperatriz, em São Luís, em São Paulo, tá? Então vocês vão, qual que foi quantas pessoas responderam, tá? Eu quero isso, qual foi a população total? Quantas pessoas responderam? E dentro de cada variável, quanto deu em cada variável que vocês montaram, ok? Dúvidas? Professor, então essa variável vai ser uma certa quantidade das pessoas do grupo, ou vai ser todos? Não, vamos lá. Vocês vão perguntar para todos, né? Por exemplo, se eu perguntar aqui a idade de vocês, né? Aí eu vou ter, por exemplo, assim, tem gente que tem 19, tem 20, 21, 25. Então eu vou ter, vamos lá, 5 que tem 19, 10 que tem 22. Você entendeu? A soma das variáveis, da quantidade de variáveis, tem que dar o total da população, né? Vamos supor, se eu entrevistei 40 pessoas, a soma das partes tem que dar o total de 40, né? Você entendeu? Eu quero saber quantos têm olhos verdes, né? Qual a cor dos olhos? Eu vou ter lá olhos verdes, castanhos, pretos, né? Sei lá, o que mais vai aparecer aí, tá? Qual que é o estado de nascimento? Qual que é o ano de nascimento? Qual que, sei lá, por aí vai. Aí vocês pensem, tá? Então, qual que é o mês de nascimento? São várias variáveis, né? Possibilidades de variáveis que vocês têm, tá? Aí vocês vão montar essa enquete com 3 perguntas, vão passar para outro grupo, esse grupo vai responder, tá? Se tiver algum problema de grupo não querendo responder, não querendo participar, vocês me avisam no PV aí que nós damos um jeito. Ok? Beleza? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Que ótimo. Então vamos lá. Então, estou ouvindo. Não, vocês vão mandar essas informações no meu e-mail, tá? Vocês vão montar um material, né? Mas interessante, boa ideia. Vocês vão apresentar isso. Eu vou, vocês me mandam valendo 100 pontos e mais 100 pontos para apresentação. Gostei. Não, mas ó, é interessante que vocês vão montar aí slide, vocês montam slide e vocês me enviam, apresentam no dia. A gente em tipo assim, gráfico, essas coisas, sabe? Legal, gostei. Tá vendo? Sabia que vocês iam me ajudar a dar aula. Aí a gente apresenta isso na próxima aula, tá? Ok? Professor, a semana está muito corrida para a gente, entendeu? Não, dá tempo, mulher. Vai dar certinho. Vamos lá.
Não, não, isso é muito simples. Você vai fazer três perguntas. Quais são as três perguntas? Vocês discutem no grupo de vocês, né? Aí vocês vão pesquisar com outro grupo, vocês montam o questionário e passa para o outro grupo responder, né? Olha, querendo saber. Aí cada um responder para vocês, né? Sei lá como é que vocês vão fazer. Vocês vão fazer por e-mail para vocês, poder recolher essas informações, né? Mas é só três perguntinhas básicas. Só que assim, vocês têm que pensar que as variáveis têm que estar de acordo com o que vocês buscam, né? Você entendeu? Ok? Beleza. Então vou fazer o seguinte, eu vou carregar lá, agora lá no portal, no AVA, carregar a atividade valendo, né, a parcial um valendo 300 pontos. Tá? Me dê só 2 minutinhos que eu carrego lá para vocês. Tá bom? Mas eu vou estar por aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, tiver alguma dúvida aí, é só me chamar aqui, tá?